Oiê, oi gente. Oi galera, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi. Ah, obrigada! Gente, eu vim aqui falar com vocês um pouquinho. Eu acho que vocês viram o folder aí, né? Hoje nós vamos falar sobre pneumologia no esporte. Eu convidei uma pessoa super mega, né, importante e que sabe falar isso como ninguém. É o Dr. Rodrigo Santiago. Eu vou chamar ele aqui e a gente vai começar a nossa live, tá bom? E ele vai tirar algumas dúvidas, né, sobre, enfim, Covid no esporte, depois, enfim, como funciona. Acho que vai ser bem interessante para todos. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Dr. Rodrigo. Acho que não entrou aqui não. Ah, tá aqui, achei. Vamos convidar aqui ele. Vamos ver se ele tá online. Dr. Rodrigo, dá um oi aí pra gente. Vê se você tá aí. Pra gente começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre pneumologia no esporte. Acho que vai ser bem bacana tirar algumas dúvidas. Eu acho que o Dr. Rodrigo não entrou ainda. Opa! Vamos lá. Vamos ver agora se ele vai aceitar. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Tá joia. Voltaram ao treino hoje, né? Bacana, parabéns. Estamos ontem, né? Ontem. O nosso novo normal, a gente tem várias coisas, né, para fazer aí. Enfim, todos os cuidados, máscara, álcool gel, um tênis para academia, um tênis para quadra, enfim. A gente está fazendo treinos, grupos de 3, então, assim, tá bem intenso. Mas, graças a Deus, a gente voltou, enfim, acho que estava bem ansiosa, né, para esse momento. Mas Imagino. bem feliz com essa volta. Que bom, que bom. A gente tem que ir voltando à normalidade, né? Um novo Isso, normal. A gente tem que ir se adaptando. exatamente isso. Vamos lá. O que um médico pneumologista trata e ele cuida do que, doutor Rodrigo? Tira essa dúvida pra gente. Eu, particularmente, é complicado. Eu não sei explicar muito bem, não. Claro, vamos lá. Bom, antes de me apresentar ao pessoal, quero falar que é uma honra estar aqui falando com uma campeã olímpica e multicampeã, né? Melhor oposta aí do país, que está do mundo, viu? Parabéns pela sua carreira. E agradecer o espaço, agradecer o convite. Eu sou pneumologista e o médico pneumologista muitas vezes não era nem sabia se que ele fazia, né? E o que fica os órgãos mais acometidos acabam sendo os pulmões, né, no COVID. Então, para deixar bem claro o que o pneumologista cuida, o que ele vê, né? É o médico que cuida da parte do trato respiratório, né? Os pulmões principalmente. Então a gente cuida de asma, a gente cuida do enfisema, a gente cuida de tuberculose, pneumonia, obviamente, as infecções respiratórias, né? Então é muito importante que as pessoas procurem mais os especialistas e procurem menos o pronto-socorro, né? Então, algumas dicas que eu quero ir dando no nosso bate-papo, sabe? Porque as pessoas têm a mania de cuidar da doença e não cuidar da saúde. Isso é uma falha gigantesca. A gente tem que fazer mais medicina preventiva. Puxando uma hora ou outra, eu vou acabar puxando uma coisinha do Covid, mas a gente vê que as pessoas que realmente evoluem mal do Covid são justamente as que não estão cuidando bem da saúde, que tem algum problema de saúde descompensado. Eu já atendi vários pacientes muito idosos, mesmo acima de 80, 90 anos, e que de repente não precisaram nem de medicação, muito menos internaram
E a gente conseguir cuidar direitinho, por quê? Porque cuida direitinho da sua pressão, cuida direitinho da sua diabetes, cuida direitinho do seu enfisema. Então, o pneumologista é quem acaba cuidando dos tratos das doenças do trato respiratório, né? E vamos falar assim, cuida da saúde respiratória, melhor assim, né? E a gente tem que realmente jogar luz a esse assunto, né? Tem muita gente asmática que não sabe que tem asma. Tem muita gente que tem enfisema pulmonar, mas parou de fumar de repente há 5, 10 anos e acha que está tudo bem os 20, 30 anos que fumou lá atrás. Não, precisa procurar o médico para ver se tem que fazer alguma coisa, algum tratamento, entendeu? Sim, e aí, já que você falou em asma, eu vou te fazer uma pergunta. Pessoas asmáticas podem praticar esporte? Não só podem, como devem. Tá? Uma pessoa que tem asma tem que ter uma vida completamente normal. Menos de 5% dos asmáticos são realmente os considerados asmáticos de difícil controle, os asmáticos graves, que realmente pode ter uma ou outra limitação. Mas, poxa, mais de 95% das pessoas que têm asma podem e devem ter uma vida normal. Eu vou citar exemplos aí no esporte. David Beckham tem asma, né? O César Cielo tem asma. Nicolas Santos, que quase 40 anos de idade, não para de ganhar a Copa do Mundo e medalha, nadador, tem asma. Etienne Medeiros, a nossa melhor nadadora da nossa história, atual campeã dos 50 metros livres no Pan-Americano, ela tem asma. Então, assim, super-homens, atletas campeões olímpicos como você, não é o seu caso, né? Você não é minha paciente, mas assim, se fosse, era só tratar. E aí é o mais importante, é tratar para justamente jogar de igual para igual, para disputar de igual para igual. Então, independente de ser atleta profissional ou não, é importantíssimo, até como método de saúde, né, cuidar da saúde, praticar esportes. Para todo mundo, e para o asmático também. Como vai fazer isso se ele tem falta de ar, se ele tem chiado de peito? Se ele está assim, é porque ele não está controlado. Muitas vezes não está nem diagnosticado. Então, procura um pneumologista para avaliar o melhor tratamento para justamente ter capacidade de praticar esporte, de fazer caminhada, de correr, de nadar, de brincar, de fazer tudo. Né? Isso que eu gosto de deixar bem claro. O asmático tem que ter uma vida completamente normal. E eu tenho um exemplo em casa, né? Que foi com você, né, Roberto Rodrigues? Pois é, a gente está conversando, tá vendo essa possibilidade. Conversando do nada, eu falo, não, meu peito faço assim, chia. E de vez em quando dá no nariz aqui, a gente coloca aqui um remédio no nariz, respira melhor e passa. Eu falei assim, E esse aqui é cara, um grande problema. como assim? Sabe, eu conheço particularmente vários atletas, até mesmo, que usam esse Neosoro, Naridrim. Até dói escutar isso, né? O soro na área dele. Verdade. E esse foi um exemplo em casa. E o Kleber até mesmo falava assim, eu não tenho isso, né, doutor Rodrigo? Ele teimou com você. Não, mas eu não tenho nada. Eu sou perfeito. Eu falei assim, tá, então por que você usa, né, o Naridrim? E ele usa o Naridrim 12 horas, né? Ele usava até então. Ele diminuiu, confesso que ele diminuiu bastante. Né? Você vai me ajudando. Tô ajudando, porque assim, na hora que ele pega na mão, eu já falo, não é para passar, não é para fazer. Porque aí ele tá tomando remédio bonitinho, direitinho, então tá assim, né? Eu vou olhar aqui na minha colinha, né? Que eu fiz algumas perguntas também aqui. Quais são os sintomas e sinais, né? Histórico familiar e pessoais que podem pensar em atletas possivelmente asmáticos? É muito bacana isso. É o seguinte, às vezes as pessoas pensam que asma é só aquela pessoa que chia o peito e vai direto para pronto-socorro. Não necessariamente. Tem vários graus de asma e níveis de gravidade, e a gente tem que realmente avaliar essa questão toda, porque uma pessoa que de repente tem muita tosse, uma tosse crônica, ou mesmo uma pessoa que tem várias infecções respiratórias por ano, todo ano tem gripe, não existe isso. Todo ano estou resfriado, não existe isso, né? Então a gente tem que começar a avaliar, porque sintomas... Nessa época a gente sempre fica gripado. Todo mundo não é bem assim, né? Uma coisa é o nariz escorrer um pouquinho, jóia, mas você realmente precisar de antibiótico, precisar de corticóide, precisar de inalação, isso não é normal, né? Eu costumo falar assim, bronquite, uma pessoa pode ter bronquite aguda umas 3 a 5 vezes na vida
e não necessariamente ser asmático. O que é isso? Bronquite. Bronquio, dos brônquios, ite de inflamação. Então você tem uma inflamação brônquica e você tem inchaço de peito, você tem falta de ar, e pode ser por conta de mudança climática, pode ser por causa de algum vírus, hoje só que falo de vírus, né? Mas antes do Covid, é mesmo por resfriado, enfim. E aí, se teve umas 3 a 5 vezes na vida, tudo bem, né? Foi um quadro de bronquite aguda e resolveu, acabou. Agora, aquela pessoa que tem todo ano crise de bronquite, ou teve uma infância inteira fazendo inalação, ou lembra de ir ao pronto-socorro, ou mesmo algumas bombinhas como Berotec, Aerolim, isso sim é veneno, gente. Assim como Naridrim, né, Aturgil, essas medicações de desentupir o nariz, esses descongestionantes nasais, podem, principalmente quando usam erradamente, né, todo dia, podem realmente ferrar tudo ali a mucosa nasal e problemas cardiológicos também. Então a gente verifica que algumas vezes são fáceis. Todo mundo fala, não, aquela pessoa chia o peito, tem falta de ar, ele tem asma. Mas e o resto, né? A gente tem que começar a pensar nesse histórico que eu estou te falando, esse histórico pessoal. Será que teve uma infância difícil, de que ficava toda hora tendo que ir para pronto-socorro? Ou será que tem familiares que têm histórico? A gente não fala nem asma, porque às vezes as pessoas ficam com medo da palavra asma e falam, não, asma não tem, eu tenho bronquite. Calma, gente, pode ser que seja asma e o nome está errado, né? Então a gente tem que perguntar, tem histórico de asma ou bronquite na infância? Tabagismo também é importante, porque às vezes o tabagismo passivo, mesmo na infância, pode trazer problemas sérios, inclusive de pacientes terem asma depois, se teve uma infância com um tabagismo passivo, até mãe gestante tabagista. Então a gente vê isso muito no dia a dia, pessoas que têm medo da palavra asma. Imagina os atletas que morrem de medo de cair no doping de repente. E aí fala, não, eu vou usar bombinha, eu vou cair no doping. Ou mesmo tem medo de perder contrato, porque não vão contratar aquele atleta porque ele é asmático, ele vai dar problema. Problema vai dar se não estiver tratando. Essa seria uma pergunta agora. Bombinha, todos esses medicamentos para asma, né? Uhum. É doping? Boa, ótima pergunta. Depende. O Berotec é doping. Se fizer aquela inalação com o famoso Berotec, inclusive não vou ficar citando nomes aqui, porque são algumas máculas, às vezes, que ficam na carreira de um atleta asmático. E assim, fez o Berotec, não era para ficar melhor que o outro, porque estava com falta de ar. A gente vê alguns casos de cair em doping por causa disso, e geralmente porque não está tratando. Quando o paciente asmático trata direitinho com o especialista, não precisa usar o Berotec, e vai sim usar uma medicação que seja liberada pelo VADA, né, se eu não me engano, que é o Comitê de Antidoping, né? E hoje em dia os médicos, medicina do esporte está muito mais alinhado e com vários estudos, né? Com todo respeito aos colegas ortopedistas, mas hoje em dia muitos médicos do esporte que são realmente cardiologistas, muitos ortopedistas, mas estudam muito mais do que apenas a ortopedia antes, né? Então, a gente tem a especialidade de medicina no esporte, que ele sabe tudo de endocrinologia, sabe tudo de pneumologia, sabe tudo de cardiologia, para justamente escolher a melhor medicação para cada paciente, para que não caia no doping. Isso é muito importante. Então, o paciente que tem asma, o atleta que tem asma, ele ele deve fazer uso da sua medicação de asma para disputar de igual para igual com as outras pessoas, não vai ficar melhor que as outras, vai disputar de igual para igual com as outras pessoas, né? E aí sim, fazendo o tratamento correto e não cair no doping. Então, as bombinhas são importantes você saber, Tandara, que a gente tem que tratar todo dia o asmático. Ele tem que usar bombinha diariamente para manter o controle, não é para tirar da crise. Essa que é a grande diferença. Então a gente vai usar a bombinha não quando, nossa, tô morrendo, tô no hospital. Exato, não é isso. Para que isso não aconteça. Perfeito. Ai, ótimo. Rolou uma pergunta aqui da Edilene. Ela pergunta, quem tem arritmia cardíaca, dá falta de ar? Pode dar, se a arritmia cardíaca tem algum problema cardiológico e que não acaba não bombeando sangue corretamente, pode sim dar falta de ar, mas a arritmia cardíaca é uma coisa que as pessoas ficam com muito medo na hora de usar bombinha de asma, né? Ou mesmo bombinha de enfisema, quem foi fumante. E na verdade, volto a dizer, procurando um médico especialista, vai fazer direitinho o tratamento e não vai ter problema de arritmia. Tá? Eu estou com uma paciente em acompanhamento ambulatorial asmática que tem arritmia cardíaca e gestante.
Meu Deus. Uma coisa para complicar a outra, porque geralmente as medicações de arritmia podem piorar a asma, entendeu? E de repente a medicação da asma, que todo mundo tem muito medo, aumente a frequência cardíaca, né? E por conta disso pode dar alguma arritmia. Não, tá tudo bem, tá indo tudo bem no parto não, na gestação dela, porque tá fazendo acompanhamento direitinho, né? Então isso é muito importante que as pessoas saibam que as bombinhas de tratamento de asma, eu falo sempre pro meu paciente, não ataca coração, não vicia, não incha, não cria dependência, não engorda, nada disso. É só tratar direitinho que vai ficar tudo bem. Aí isso aí também era uma dúvida que eu tinha, né, sobre a arritmia, porque a minha mãe, ela é cardíaca, minha mãe tem problema no coração, enfim, tem arritmia, enfim, eu não sei exatamente o nome, né, mas a aorta também dilata e ela reclama muito dessa questão de, ai, tô sentindo falta de ar, mas aí a gente fez todo esse, depois que eu conheci você também, oi, caiu, e depois que eu conheci você, a gente veio Voltou. falando. Aí a gente veio falando dessas situações, eu falei assim, mãe, olha, eu acho que a gente tem que observar mais uma coisinha, a gente tem que ver se não tem também. Enfim, fez os exames, enfim, não deu nada. Então, fiquei mais tranquila, né, entre aspas, porque a gente acabou, enfim, o problema no coração descobrindo, e agora tá tendo que ter um cuidado muito maior, né? Primeira coisa que ele falou também era enfim, atividade física e tinha o peso, enfim, graças a Deus não deu nada disso. E para a gente também não fugir muito do assunto, né? Eu vou te perguntar sobre o Covid, porque é o que a gente mais fala, né, na Terra dos últimos 100 dias ou mais, né? Então, como a gente precisa, como tratar antes, né, para que, enfim, não tenha nenhuma outra complicação, enfim, ou que facilite ser curado, sabe? Mais ou menos isso. Desculpa se eu usei o termo errado, mas essa seria a minha dúvida mesmo. Acho que eu entendi. Tem muita gente que está querendo fazer prevenção e profilaxia de coronavírus usando ivermectina, usando cloroquina. Gente, vamos parar com isso. A gente já sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. No início estava todo mundo muito desesperado. Eu também estava, né? Agora a gente já tem 6 meses de pandemia no Brasil, fora no resto do mundo. Então ficar usando ivermectina para não pegar, isso não existe. Para não pegar, são duas coisas: máscara e álcool gel. Aqui eu estou no álcool de spray, tá em casa. Máscara e álcool gel. E se tiver em casa, não tem que ficar usando álcool, né? Lavar a mão com água e sabão. Se tiver num lugar que tem isso, pronto, tá resolvido. Agora, isso é para evitar de pegar. E como fazer para, caso pegue, não evolui com gravidade? Aí é mais complexo, porque você tem que cuidar antes de pegar. E é aí que entra o que eu tenho falado muito com meus pacientes, tenho falado muito nas minhas redes sociais, é que a gente tem que fazer o que a gente fala de medicina preventiva, que é cuidar da saúde antes. É cuidar da saúde, não é cuidar da doença. Então eu costumo falar que são 5 passos que são bem fáceis. Você vai ver que não é nada caro, não estou vendendo nenhum elixir da vida eterna, não é nada disso. É basicamente cuidar direitinho da saúde. Então, vamos lá. Primeiro passo: cuidar das doenças pré-existentes, né? Cuidar direitinho da sua asma, cuidar direitinho do seu enfisema, cuidar direitinho da sua hipertensão, da sua diabetes, usar direitinho as medicações. Porque você, com as suas doenças bem controladas, você tem muito menos chance de evoluir pior com qualquer doença. 2, alimentação. Se alimentar bem é muito importante, tanto para evitar a obesidade, como aí sim são as principais vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa, são através da alimentação, né? Então, ficar tomando esse monte de pílula, vitamina, isso, aquilo, outro, é para quem tem vitaminose, para quem falta vitamina D, ou para quem falta vitamina isso, aquilo, outro, né? Tem pacientes que são bariátricos, fizeram cirurgia bariátrica de obesidade, esses muitas vezes precisam fazer alguma reposição. Idosos, muitas vezes precisam. Agora, não é para todo mundo sair comprando vitamina C, por exemplo, na farmácia e tomar. Toma suco de laranja, de acerola, de limão, é a melhor vitamina C que você vai ter. Não é verdade? Tratar as doenças crônicas, se alimentar bem, beber bastante água, estamos fazendo aqui, né? É muito importante, porque assim você realmente consegue o equilíbrio do corpo, você protege os seus rins. Mulheres esquecem muito, você como atleta acho que não é o caso, mas a mulherada geralmente esquece muito de beber água, isso é muito importante. É até um dos motivos que a mulher tem tanta infecção urinária também. Tem também a questão própria dos próprios órgãos sexuais também, mas é muito importante beber água. Tá? Se hidratar. 4, dormir bem. Dormir bem, as pessoas às vezes esquecem que tem que realmente ter uma boa noite de sono, tem que realmente relaxar para recarregar as energias, recarregar as baterias, na verdade.
Então, hoje em dia, a população, eu estou acima do peso também, até emagreci, mas não é fácil tudo que eu preciso ainda. É pescoço largo, as pessoas que têm sobrepeso, pessoas que têm obesidade, a grande maioria acaba tendo a apneia do sono. Né? Tem também pessoas que não são obesas, que por alguma alteração anatômica ali, geralmente na parte da garganta, pode ter a apneia do sono. Então isso é muito importante procurar o médico do sono para avaliar isso também. Né? Porque a pessoa que não dorme bem, ela vai ter piora da sua imunidade, além de outros problemas cardiológicos. E 5, ser feliz. É fundamental que a pessoa dê sorrisos, que a pessoa seja feliz, para realmente evitar o estresse do dia a dia, que às vezes é inegável, mas que não seja algo patológico. A pessoa pode ter um grau de ansiedade, mas se isso é patológico, está atrapalhando a vida dela. E é fato, estudos mostram que as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, elas evoluem pior no quadro infeccioso. Então, esses 5 passos são para justamente a pessoa evitar evoluir na forma mais grave quando pega não só Covid, mas pneumonia, gripe, H1N1, influenza. Tá entendendo? Então é muito importante a medicina preventiva. Então, além da, obviamente, prevenção de não pegar, a gente já sabe muito bem, tá careca de saber, que é máscara e lavar as mãos, né? Cuidar da saúde. Esses 5 passos para cuidar da saúde são importantíssimos para que a pessoa, caso pegue, porque às vezes é difícil também de não pegar, não evolua mais grave. Ai, legal. Você falou do Covid, né, da prevenção, enfim. Acho que compensa até mesmo eu falar um pouquinho de como está no meu dia a dia, né, no treino. Eu saio de casa com chinelo, né, então assim, eu tenho um chinelo que eu fico só em casa e tenho um chinelo que eu vou só pra rua, né, então assim, o tênis vai dentro da bolsa, sempre a máscara, até mesmo dentro de casa, antes de entrar no elevador, a gente já fala, ai, Tomaró, vamos... Aí a Maria Clara mesmo já fala, mamãe, a máscara. E aí ela já coloca a máscara, até mesmo quando eu vou pro treino. Né, eles colocaram, enfim, o tapete higienizador. Eu entro, né, com chinelo, limpo ali, coloco meu tênis só na quadra, e aquele tênis vai ficar só na quadra. Né? A todo momento a gente está de máscara, álcool em gel, a fé, enfim, a gente tira a temperatura, enfim, tem um questionário que eles deram pra gente, se a gente está sentindo algum sintoma, né? Então, assim, vai para academia, outro tênis, faz todo aquele procedimento de novo, entra na academia, vai entrar no aparelho, faz a higienização do aparelho, aí faz a sua série, saiu, higieniza de novo, a gente tem o pilates, a gente tem a musculação, a gente faz tudo de máscara. Então, assim, eu acho que esse início agora, a gente tem que pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e a gente sabe que chega, todo mundo quer abraçar, tô com saudade, não te vi, pega na mão, e a gente, como tá indo um grupo de 2, de 3, a gente acaba e faz uma boa bola, quer bater na mão, não, gente, calma, não é o momento de abraço, não é o momento de pegar na mão, sabe? E esses cuidados a gente tem que ter. Tem hora que a gente esquece, mas, cadê sua máscara, sabe? A gente sempre acaba lembrando, né, a outra, assim, eu acho que essa é a parte legal, né, desse cuidado, né, que a gente está tendo com o próximo, porque a gente está tendo cuidado com a gente, então automaticamente a gente está cuidando do próximo. E eu vi uma pergunta aqui também, bem interessante, doutor Rodrigo. Como que diferencia a asma da Covid? Porque a Covid também dá essa falta, enfim, né, essa falta de ar. Como que a gente diferencia um da outra? Antes até vou te falar uma coisa que você falou muito bem. Você usando máscara, você está protegendo mais até o outro, né? E para você se proteger, o outro tem que estar usando máscara. Isso é muito bonito, é amor ao próximo. A gente tem que saber se cuidar para cuidar do outro. Bom, diferenciar a asma de Covid assim. A asma em si, como doença crônica, né? Se a pessoa tem um histórico de bronquite, mesmo o pessoal na infância, na família, e tem esse histórico de falta de ar, de chiado de peito, é um paciente diagnosticado asma. Agora, como diferenciar uma crise da asma do próprio Covid, né? É difícil pra caramba. Até para nós médicos, imagina para quem não é. E vou dizer mais, está cheio de paciente que pode descompensar a sua asma por qualquer vírus. Isso é fato, tá? Desde antes, o coronavírus das outras mutações mais leves, que é muito comum. O coronavírus está no Brasil aí, a gente conhece mais desde a década de 60. Só que essa mutação é nervosa, né?
Então, qualquer vírus pode realmente descompensar a asma. Seja rinovírus, que causa geralmente resfriado, o sincicial respiratório, que é muito de criança, também tem criança pequena, né? O influenza, né, H1N1, e o coronavírus, agora o Covid, dessa mutação horrorosa. Já aconteceu, vou dar um exemplo para vocês verem como é difícil a gente conseguir só diferenciar que, essa descompensação foi pelo tempo, que agora vai ficar frio pra caramba, né? Ou foi por Covid. Uma menina nova, 20 e poucos anos, acabou procurando um hospital, procurou pronto-socorro, não é minha paciente, não. E tinha asma, sabidamente tinha asma, procurou pronto-socorro, acabaram internando ela, porque ela tinha chave de peito ainda, e pediram Covid na internação. Isso foi bem no início da pandemia. Eu fui vê-la no dia seguinte, ela estava muito melhor, porque era uma paciente que cuidava direitinho da sua asma, controlava direitinho com a medicação de controle, e teve alguma crise, foi ao pronto-socorro, fizeram inalação, ficaram inseguros, preferiram interná-la. Falei, não, tudo bem, você internou ontem, né? Então provavelmente amanhã você vai embora. Vi os exames que tinha que pedir. No outro dia, fui ver, tinha um exame de coronavírus positivo para ela. Mas eu não pedi isso, fui ver, tinha sido pedido no PS. Hoje em dia é muita praxe, né? A paciente internou, a gente tem que pensar que pode ser Covid. Mas foi bem lá no início da pandemia. A paciente estava ótima e não por isso ela deixou de ir embora naquele dia, não por isso eu deixei de dar alta para ela. Por que eu estou dando esse exemplo? Uma menina jovem, asmática, que sim, teve uma descompensação da asma dela por conta do Covid e ficou super bem. Não teve a tal da pneumonia, não teve que usar corticoide em doses altas, não teve que ficar entubada, não teve que usar anticoagulante, nada disso. Então, é difícil para nós médicos, até discussões de aulas que a gente faz, que, em tese, todo asmático que tem qualquer tipo de descompensação, a gente deveria pedir o exame para ver se não foi o vírus que causou essa descompensação. Só que a gente sabe que não dá para fazer isso para todo mundo. É um exame caro, é um exame desconfortável, né? Então não tem como fazer isso para todo mundo. Então a gente vai avaliando o tipo de gravidade. Eu já tive várias pacientes asmáticas que eu acabei tendo que pedir realmente no consultório. Algumas deram positiva, outras deram negativa. Uma coisa que a gente percebe muito, quem evolui mais grave é quem não está tratando direito da asma. Quem trata direitinho não foi nenhuma nem duas. Tive várias pacientes asmáticas ou asmáticos, né, que tiveram Covid e ficaram bem. Ficaram bem, não tive que nem internar. Né? Então é difícil você saber para diferenciar. Uma crise de asma, geralmente, vem com falta de ar, vem com chiado de peito, você puxa o ar e não consegue ter. Agora, essa é uma pessoa que já sabe que tem asma. Né? Uma pessoa que não tem nenhum histórico de asma e tem um tipo de falta de ar desse, não tenha dúvida que tem que procurar o médico. Porque pode até ser ansiedade, mas se for ansiedade, que vai ter que cuidar o psiquiatra, de repente até o psicólogo. Né? Então precisa de ajuda médica de qualquer maneira. Né? Seja no pronto-socorro, seja no consultório, em consulta ambulatorial. Tá? Então é complicado conseguir diferenciar direitinho se é uma crise de asma, puramente asma, ou se foi o Covid que descompensou. Ah, legal. E eu tô aqui uma das minhas perguntas. E o que fazer depois do Covid? Porque muitas pessoas eu acabei vendo também que falam que o pulmão fica defasado, enfim, síndrome de não sei do que, sabe? Principalmente em adolescente, que também foi até uma pergunta que subiu aqui. O que fazer, doutor Rodrigo? Bom, depois a gente tem visto realmente alguns pacientes que evoluem grave, né? Para deixar o pessoal bem tranquilo, porque a gente não quer ficar criando estresse, polêmica, nem basta de televisão, né? Só ligar a televisão, o pessoal tem já depressão, infarto, só de ligar a TV, não vou nem falar de canais. Mas 80% das pessoas que têm Covid evoluem bem a ponto de não precisar de nada. Dipirona e paracetamol resolve, tá? 5%, infelizmente, são as que vão grave direto para UTI, realmente tem que internar, muitas dessas vão com gravidade importante, não daria nem tempo de procurar um consultório, por exemplo. Agora, 15% vai avaliar se é o caso de realmente ser internado, se é o caso de realmente tratar em casa. Eu tenho muitos pacientes que me procuram no consultório, a gente consegue tratar em casa. Alguns sim precisam de algumas medicações específicas, sempre individualizar, isso é o mais importante, tá? Não existe receita de bolo para o Covid, sabe, Tandara? Isso é um grande erro que as pessoas, até colegas médicos, infelizmente, tá com Covid positivo? Vai lá dar aquela lista de medicação.
Não é por aí. Tem paciente que vai ter indicação sim de usar corticoide, tem paciente que vai ter sim indicação de usar antibiótico, tem até paciente que tem sim indicação de usar anticoagulante. Agora, se a gente dá para todo mundo que chega com Covid, aí não precisa de ter médico realmente. Né? É só ver no Google lá quais são as medicações e todo mundo vai saindo comprando. E que é exatamente o errado. Né? Então, tá com Covid, procure um médico de confiança, de preferência alguém que seja familiarizado, seja habituado a cuidar disso, né? Seja no pronto-socorro, seja ambulatorialmente, né? Para poder fazer o tratamento, que tem que ser próximo. Né? Eu falo com meus pacientes assim, todos os dias a gente tem visto como tem sido a evolução de cada um para ver se é o caso de intervir de alguma maneira ou de outra. Então, individualizar. Agora, teve Covid, resolveu, venceu, maravilha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acompanhamento pós-Covid. Tá? Claro que grande parte acaba evoluindo muito bem, muitas vezes nem souberam que de repente tiveram Covid, acabam nem procurando médico. Mas a gente tem alguns grupos de risco que a gente fica mais preocupado. Obesidade tem sido muito preocupante por conta de trombose, né? Aí seja trombose nas pernas, né? Seja a embolia pulmonar, que geralmente o trombo sobe e vai para o pulmão, isso é seríssimo. Poxa, gente, eu falo até a gente, porque eu gosto bastante de esporte, mas a família do esporte perdeu um baita de um repórter, né? O jornalista Rodrigo Rodrigues, por trombose cerebral pós-Covid. Eu já fui nos 3, 4 shows do Soundtrackers, eu gostava dele pra caramba, super bacana, eu ganhei o DVD deles da mão dele, sabe? E era gente fina pra caramba. E assim, era obeso, muito jovem, 45 anos, mas estava muito acima do peso. Então, as pessoas às vezes têm mania de falar, não, o cara tá gordinho. Não, gordinho é uma coisa, gordinho é sobrepeso, é obesidade, isso tem que ser levado em consideração. Então, que bom que tem, de repente o obeso tem uma saúde bacana, ótimo, às vezes não tem pressão alta, não tem diabetes, às vezes estruturalmente não tem como emagrecer muito, mas o restante está tudo controlado, joia. Mas geralmente ele tem uma inflamação crônica dele. Então a gente tem que olhar isso. Então o médico tem que olhar com carinho isso aí e verificar os exames que devem ser feitos. Então alguns pacientes pós-Covid, eles precisam ter esse acompanhamento para ver se não vai ter mais nada. Que aí começa aquele negócio de, reinfectei. Não, depois de 15, 20, 30 dias, ele ainda tem sequelas do que aconteceu. A inflamação gera alguns problemas pulmonares importantes, né, como você mesmo falou. Tem alguns pacientes que podem ter lesões que evoluem com fibrose pulmonar. A gente está começando a ver esses pacientes agora do pós, né? Porque não adianta fazer a tomografia um mês só depois. Só quando o paciente é muito grave, a gente acaba fazendo mais próximo. Mas uma nova tomografia de controle, a gente tem que fazer 2 a 3 meses para ver se limpou tudo. Eu já venho recebendo pacientes que têm limpado completamente e outros que têm ficado algumas sequelas. E a gente tem que tratar essas sequelas. Vou te fazer uma comparação. Mais um atleta extremamente bem sucedido, Thiago Silva. Claro, só cito o nome de quem já falou que teve as doenças. Não vou ficar entregando o jogo de ninguém. Pô, Thiago Silva jogou em todos os melhores times do mundo, seleção brasileira, não sei quantas décadas já, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador de Olimpíada, e ele teve tuberculose. Ele teve tuberculose e foi curado. Tuberculose é uma doença muito comum ainda no Brasil. Não sei se é o caso dele, eu imagino que não seja, não sou médico dele, mas tem muitos pacientes que têm tuberculose e evoluem com alguma sequela que não dá somente a cicatriz anatômica, aquela cicatriz nos pulmões, de olhar no exame. Às vezes dá uma cicatriz, alguma sequela funcional. Tem exame de espirometria, prova de função pulmonar. Não sei se vocês já têm feito muito esses exames ultimamente, né? Talvez lá no comecinho não fizesse. Eu acho que tem sido feito mais nos últimos anos. Você até me corrija se for o caso, né? Porque a medicina do esporte tem evoluído bastante. Sim, mas mesmo assim a gente utiliza muito para essa avaliação, né? Não é verdade? Ainda hoje a gente muito. Então, e aí a gente pega, de repente, o paciente que teve alguma sequela, alguma cicatriz, a gente quer ver se essa sequela deixou alguma sequela funcional também. E alguns pacientes podem acabar tendo uma necessidade de usar alguma medicação, alguma bombinha, se for o caso, e quem vai avaliar isso é o médico. Isso no caso do pulmão. Agora, e as outras sequelas que podem ser mais graves de, por exemplo, trombose? Então a gente faz, muitas vezes, não é para todo, a gente sempre individualiza, como eu falei, mas em muitos casos a gente tem que fazer um ecocardiograma para ver se está tudo bem, ultrassom das pernas, exame de sangue, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente avaliar o pós-Covid. Não adianta só falar, tive Covid, tá tudo bem, acabou, um abraço.
É o grande erro. O paciente às vezes recebe alta, recebe as orientações de que tem que, de repente, continuar fazendo fisioterapia respiratória. Os exercícios de reabilitação pulmonar são importantíssimos. Fisioterapeutas nunca foram tão importantes como hoje em dia para nos ajudar com esses pacientes, tá? Sempre foram importantes, mas hoje em dia mais ainda. Agora, a gente de repente dá alta para o paciente, orienta, ó, tem que fazer o acompanhamento, fazer isso. Ele não volta em consulta. Aí a gente vê o cara reinternando depois de 2 semanas, 10 dias, por conta dessas coisas, de não cuidar. Então é importantíssimo procurar um médico que esteja habituado a esses pacientes, que conheça o Covid, conheça a doença, geralmente pneumologista, alguns cardiologistas, geriatras, quando for o caso de idosos, né? Que realmente esteja por dentro disso tudo, esteja estudando para poder fazer o pedido e não comer bola. A grande verdade é essa. Comer bola hoje em dia resulta em morte. E a gente quer evitar esse tipo de coisa. Entendi. Tem uma pergunta aí também que subiu, do Alex. Ele perguntou se tem uma dosagem limite, né, para asma durante o dia, ou, enfim, ou você pode usar toda vez em que você sentir, enfim, sentir necessidade. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, assim, a gente, repito, sempre individualizar o paciente, né? Cada um é cada um. Tem paciente que, de repente, se usa muitas doses da medicação, que geralmente é corticóide inalatório com broncodilatador. Lembrando, corticóide oral, de comprimido, ou mesmo na veia, pode sim inchar, engordar, pode dar diabetes, pode dar osteoporose a longo prazo. É por isso que não pode ficar usando esse tipo de medicação desse jeito. A medicação inalatória, que é da bombinha, seja de cápsula que estoure, puxa, seja de spray, tem vários tipos, né? No meu site tem os vídeos de todos eles. Essas medicações vão direto para os pulmões. É medicação local, não é sistêmica, não é do resto do corpo. Então não dá esse tipo de sequela, esse tipo de alteração importante, de efeito colateral. Agora, elas têm geralmente broncodilatador. Em algumas pessoas pode ser mais sensível de ter um pouquinho de tremedeira, pode ser mais sensível de ter um pouquinho de frequência cardíaca aumentada. Então varia muito. De repente eu falo para ele, com 90 quilos e 2 metros, que ele pode usar até 6 doses por dia, tá tudo bem. De repente falar para uma menina que tem 60 quilos, magrinha e baixinha, talvez ela não fique bem. Então, geralmente, as bombinhas de tratamento, hein? Por favor, nada de Birotec e Oralin. Bombinha de tratamento. A base de formoterol com algum outro corticóide inalatório. Vou dar nome aos bois para facilitar. Por exemplo, o Alenia, o Foster, o Lugano, o Symbicort, né? Essas medicações, o Forazec, né? Essas medicações, elas são usadas de controle de manhã e de noite, que é 2 vezes por dia. E se precisar, pode ser mais vezes usada. Tá? Teve falta de ar de madrugada? Pode usar. Tá jogando bola, tá no treino, precisou usar? Pode usar. Geralmente a gente orienta o paciente a usar até umas 3, 4 vezes, se precisar. Agora, isso é uma coisa, caso precisou. Se tá toda hora tendo que usar mais vezes, ele precisa procurar o seu médico, o seu pneumologista, para ver o porquê tá tão descompensado. Às vezes a medicação não tá legal. Às vezes a medicação não está ficando bem, não está deixando o paciente controlado. E hoje em dia a gente tem um leque gigantesco de opções para poder escolher qual que vai ser a melhor medicação para o paciente. Nossa, você explicou sim, você tirou várias dúvidas, de verdade. Que bom. Também tenho enfim, o Kleber em casa, que até então era um vício, eu brigava muito com ele por causa desse naridri. Confesso que até mesmo, né, enfim, os ronquinhos, né, os ronquinhos durante a noite já deu também uma melhorada também. E ele sentiu essa diferença. Ele sentiu essa diferença. Antes ele subia, enfim, a escada, ele já estava no topo da escada, já estava ofegante. E aí ele já falava, nossa, eu tô morrendo. Sabe? Então, assim, ele melhorou muito, muito, muito mesmo, né? Tratando até então o que ele falava que ele não tinha, né? Então, assim, para mim, eu agradeço imensamente. Porque pelo menos você conseguiu, né, abrir a cabeça dele para que ele trate, porque até então ele não gostava de maneira nenhuma. As pessoas são resistentes, né? Ele demorou, inclusive. Eu falava, vamos me ajudar. A bombinha tá aqui para ele não vem aqui buscar. Eu briguei com ele. Eu só não vou brigar porque ele dá 2 de mim, ele é muito grande, então eu vou ficar na minha aqui, quietinho. Confesso que ele demorou muito para buscar, mas ele tá usando e ele tá vendo a diferença, ele tá usando certinho. Que bom. Eu coloquei o assunto fixo e coloquei a caixinha de perguntas. Vamos lá. Tem algumas perguntas, né, que eu
o que tem. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, calma. Ai, meu Deus. Tô fazendo caca aqui. Peraí. Só não me desconecta aí, hein? Não, Basta eu não. fazer aquilo aquela hora lá. Olha, essa é a primeira pergunta. Medicamentos para asmas em atletas podem ter algum efeito colateral? Pode ter efeito colateral para qualquer pessoa, inclusive para o asmático, inclusive para o atleta, né? Efeito Sim. colateral é muito leve, como eu já até citei. Pode dar um pouquinho de tremor e pode dar um pouquinho de palpitação, aquela sensação de que o corpo tá mais, que o coração está mais acelerado. Geralmente, isso é só na hora que fez e depois o corpo vai se acostumando. Eu tenho sim pacientes que eu preciso trocar a medicação ou diminuir a dose porque não vai se adaptando. Mas efeito colateral grave, como eu falei, fica tranquilo que não ataca coração, não vicia, não incha, não cria dependência e não engorda, tá? Não mata, nada disso. Isso eu sempre falo para todos os meus pacientes, porque fala bombinha, assusta, né? E o atleta asmático, ele tem mais medo ainda, até por conta do doping, né? Porque existem medicações que sim podem cair no doping. Por isso que é muito importante falar com o seu médico, o seu pneumologista, ou seu médico do esporte, que hoje em dia, eu repito, eles estão muito craques nesse sentido todo de cuidar dos pulmões, para não cair num doping desnecessariamente, né? Saber, por exemplo, uma medicação como o Symbicort, qualquer um desses à base de Sim. formoterol com budesonida, ele pode ser usado mais vezes. Agora, se fizer inalação com birotec, vai cair no doping, né? Então é muito importante saber isso. Os efeitos colaterais são mínimos, mínimos. Sempre falem para o seu médico, para o seu pneumologista, para poder ver o que aconteceu, o que pode ser mudado. Mas né, o benefício é sempre muito maior. Ai, uma outra pergunta. Pergunta não, né? Eu acho que é muito mais um comentário. Várias pessoas colocaram aqui que tem. Ou foi você? Para mim foi você, eu continuei vendo as coisas aqui, mas enfim. Eu vi que É, você falou várias pessoas, aí cortou. então, vários comentários aqui falando que tem asma, mas que ataca toda vez no período em que está a transição do quente para o frio. O que falar para essas pessoas, doutor Rodrigo? Falei isso hoje com uma paciente antes de vir para cá. Tem que fazer o básico. O básico é tratar. Será que trata? Tem que ver isso primeiro. Está usando a medicação corretamente? Né? Será que está usando a medicação de controle? Porque às vezes a pessoa pensa que usar o Aerolim, o Berotec, às vezes essas pessoas acham que isso é tratar. Isso não é tratar. Então, se de repente está usando direitinho a sua medicação de controle, que, como eu falei, tem um leque de opções hoje em dia, e está usando corretamente, e ainda assim tem essas crises, a gente tem que rever o que pode acontecer nessas crises. Será que é porque o nariz ataca muito, a rinite ataca e descompensa a asma? Será que essa pessoa fuma? Será que essa pessoa convive com quem fuma? Então, se nem o básico está sendo feito, fica difícil, né? Eu tenho uma paciente também, ela tinha um cachorro, tinha acabado de comprar um cachorro, falou, não, então depois do meu cachorro comecei a ter muita crise de asma, fazia um tempão que eu não tinha crise. Você tratava? Não. Falei, mas foi um gatilho, poderia ter sido outro gatilho. Poderia ter sido uma tia fumante, poderia ter sido aquela tia com perfume forte, entendeu? Tem que fazer o básico. Ah, mas será que eu vou ter que dar o cachorro? Vamos fazer o básico, é tratar? Começamos a tratar a asma. Pedi sim exames, mas falei, volta daqui um mês tratando, pra gente avaliar direitinho. Os exames de alergia dela deram alergia importante ao cachorro, mas ela estava muito bem e sem crise mais e brincando com o cachorro tranquilamente, fazendo o tratamento. Então tem que fazer pelo menos o básico, tratar direitinho a sua asma e se ainda assim tiver ruim, falar com o seu pneumologista para avaliar o que tem que ser mexido. É um outro exemplo que tinha em casa. Tinha o cachorro. A gente nunca teve cachorro porque, eu sou alérgico, eu não sei o que lá. Falei assim, independente. A gente precisa de um companheiro para Maria Clara, né? Compramos o cachorro, né? E ele super se deu depois. Tipo, não aconteceu mais nada. Eu falei assim, tá vendo? Não era o cachorro. É fazer o básico. Exatamente, exatamente. E é uma pessoa que não fuma, tá? Atleta. É assim, mais ou menos, né? Porque mais ou menos, tá mais que Já foi, vai. ali já foi muito mais. Hoje ele tá muito mais sedentário, entre aspas. Claro que ele faz alguma coisa, mas melhorou muito. E uma coisa em que eu acredito
muito que nele melhora, eu não sei se é para qualquer outra. Inclusive, a Renata Pereira colocou: o meu filho faz uso da bombinha e o doutor dele aconselhou a fazer natação. Essa melhora na respiração do Kleber, eu acho, é absurdo de como melhora quando ele faz a natação, sabe? Ele gosta de nadar. Eu não sei se isso tem alguma coisa relativa, sabe? Que tem alguma coisa a ver. Tem. Quando começa a nadar, é surreal, assim, a respiração dele muda completamente. Na verdade, qualquer esporte, tá? Qualquer esporte é bom para todo mundo. De Sim. repente, a parte da natação, porque assim, você jogar tênis é algo meio autolimitante, vôlei mesmo, vai. Vôlei você tem um momento que você está lá parada, esperando para chegar, né? Você tem um ataque lá de quem vai tomar suas cortadas lá e você está só aguardando para depois dar um bloco nelas. Uhum. Agora, a natação você não para. Então você fica toda hora fazendo. Então isso vai, de repente, dando uma percepção de melhora mais na pessoa que tem asma. E antigamente, eu falo antigamente, não é muito longe, não. Os tratamentos de asma chegaram na década de 90, tratamento mesmo. É recente pra caramba. Então, muita gente, você vai ver que por isso tem tanto nadador asmático. Porque colocava-se as crianças para fazer natação para curar a asma. Gente, asma não tem cura, mas tem controle. Tem como ter uma vida completamente normal, desde que trate direitinho. E aí você vai ter uma vida completamente normal sendo asmático, mas cura não tem, tá? Isso é muito importante. Então, fazer qualquer esporte é muito importante. Se ele voltar a jogar vôlei, se for jogar basquete, se for jogar futebol, nadar, perfeito, mas tem que até ter fôlego para isso. E a gente percebe muitas vezes que o atleta, ele acaba criando mais resistência ainda e consegue fazer muita coisa, às vezes, sem tratar, porque não tinha tratamento. Quando começa a tratar a asma, que de repente não tinha sido levado a sério, ele voa, ele vira um atleta muito melhor, porque aí sim ele está disputando de igual para igual com as outras pessoas, com os outros atletas. Você está entendendo a diferença? Então, Sim. é muito importante praticar qualquer esporte. Agora, você praticar esporte fazendo direitinho o tratamento, nossa, aí você vai voar. Então, eu comentei mesmo da natação em relação ao Kleber. Não sei se é porque exige muito de respiração e ele vai igual um louco, ele vai para. Por isso a minha pergunta, né? Porque querendo, não sei, né? Mesmo sendo muito leiga enfim, nesse aspecto, mas pela exigência da respiração. Mas a gente vê, então, que todo esporte, enfim, faz efeito e ajuda. Sim, a gente imagina assim que, por exemplo, a natação tem essa parte, como eu falei, e você confirmou. Sim. O lance de continuar sempre, né? O exercício aeróbico de não parar. Mas e as pessoas que de repente têm rinite e o cloro da piscina atrapalha bastante? É uma coisa a se considerar. Mas a grande maioria fica bem, porque você está fazendo com que haja um condicionamento físico bacana no seu corpo. Vou dar um outro exemplo de um atleta asmático, ex-atleta, já está até mais velho até que eu, o Jaime Sims, um dos primeiros grandes tenistas que a gente teve, né? Qual que é a quadra aqui no Brasil? É saibro. Imagina terra batida para asmático. Deve ser horrível, né? Porque você está num lugar seco, bate a bolinha e você vai correndo, vai subindo o saibro. Isso deve ser péssimo para o asmático. É péssimo, mas ele estava sempre praticando esporte, provavelmente numa época que nem tinha tanto tratamento também, que é mais para a década de 80, comecinho de 90, né? E ele ficou muito bem, né? Por quê? Porque estava melhorando o seu condicionamento físico. Agora, por isso que você pega, de repente, o Nicolas Santos, que não para nunca de nadar, vai chegar com Uhum. 50 anos, não para de nadar, né? As pessoas hoje em dia têm tratamento, inclusive a opinião dele é uma grande amiga minha. As pessoas hoje em dia têm tratamento, que tem como ficar bem, então conseguem praticar esporte cada vez melhor e por mais tempo, independente das adversidades, independente do cloro da piscina para o rinopata, né? Para quem tem rinite, independente do saibro, né? Que pode subir. Né? Sim. Então é muito importante realmente fazer o tratamento da asma para justamente conseguir fazer tudo que pode e que deve fazer. Então, inclusive o Urso, que é o meu físio, ele tá na live com a gente e acabou de subir um comentário dele de que vários atletas de voleibol, tá, têm asma, sim. Então, poderiam estar jogando muito melhor. Só que tem medo. exatamente. Né? Tem medo, é Verdade. verdade. Então vamos tentar grudar no seu doutor aí do time que tiver, porque hoje em dia a grande maioria dos médicos tem feito essa parte de medicina do esporte e tem olhado com mais carinho para a parte pulmonar, né? Uhum. Então
gruda neles, fala, ó, eu tenho asma, tal, não precisa ter medo de perder o contrato. Pelo contrário, se você está fazendo milagres jogando vôlei sem tratar, imagina tratando e sem cair no doping. Vai ser melhor ainda. É Sim. fato, né? Então vamos pensar nisso e realmente cuidar, porque além de tudo, gente, uma parte chata, não gosto de ficar sendo o arauto do desastre, não, mas antes mesmo do Covid, os dados que a gente tinha até o ano passado é que 5 pessoas morriam por dia de asma no Brasil. É muita gente. 5 pessoas morrendo de asma por dia no Brasil é muita coisa. Só que eu vou te falar, esse número é subdiagnosticado. Sabe por quê? Porque tá cheio de gente que morre aí, jovem, fala, morreu de pneumonia, e não vai atrás de saber que tem asma, não vai atrás de saber que tinha bronquite na infância, entre aspas, né? Então era muito maior o número disso aí. Né? E a gente foi ver que os pacientes que realmente evoluem mais grave com Covid são os pacientes que têm alguma doença pré-existente que não tratava direito, ou pior, nem sabia que tinha. Quantos asmáticos e quantos pacientes com DPOC? Eu estou trabalhando num lugar no SUS, em Guararema, muito bacana, que está tendo esse negócio de segmento pós-Covid. Eu sou chato, eu só trabalho perto de casa, sou caipira, né? Vim para São Paulo, virei um paulista, caipira paulistano, mas esse lugar me convenceu de fazer um tratamento muito bacana nos pacientes pós-Covid. E eu começo a ver, porque a asma, infelizmente, não é tão diagnosticado no SUS assim. Né? Eu começo a ver os pacientes que realmente passam comigo, são que tiveram alguma complicação mais grave, tiveram internação, a grande maioria tinha algum problema pulmonar que não sabia, fosse enfisema, fosse asma, e eu começo a tratar até depois. Então, olha só. Então, as pessoas que tratam direitinho a asma, que quando tem asma, obviamente, vão ter o quadro mais leve do Covid. Isso é fato. Agora, as pessoas que têm asma e não tratam corretamente, têm tudo para evoluir mal. Então, se tem algum histórico na família, se foi fumante, mesmo que parou, parabéns que parou de fumar, mas se foi fumante e parou, procure um pneumologista. Vá avaliar isso aí para cuidar da sua saúde e lembrar dos 5 passos, para realmente cuidar da saúde antes, para quando ficar doente, ficar menos grave. Isso é muito importante. 2 coisas também importantes. Se é obeso, agora é hora de emagrecer, não vai esperar acabar a quarentena. E se fuma agora, é hora de parar de fumar. Não é para ficar esperando depois, que essas pessoas são as que mais têm evoluído com gravidade. Os obesos e os tabagistas. Vamos ver aqui, ó, mais alguma pergunta. Vamos lá. Essa é uma pergunta... Aí, tô colocando perguntas aleatórias, tá? Tá. O que falar sobre ivermectina e vitamina D? Isso eu até falei um pouquinho lá atrás, né? Ivermectina, gente, é um remédio para piolho, para sarna. E, pelo amor de Deus, e alguns estudos no laboratório, in vitro, que a gente fala, que é fora do corpo humano, alguns estudos mostraram que numa dose cavalar poderia matar o vírus do coronavírus. Assim como várias outras medicações em doses altas e in vitro. Quando você joga no corpo do corpo do ser humano, não funciona. E detalhe, é dose cavalar, dose maior do que a gente já usa. Então, nem tudo foi feito no ser humano. A cloroquina, que teve aquela briga política imensa, que lá no início eu torcia por ela. No início a gente estava todo desesperado, estava torcendo para dar certo, acreditava nela. A gente foi vendo pelos estudos e pela nossa prática clínica que não funciona e que, graças a Deus, não precisa. Tá? Não precisa, não funciona, não precisa. A gente tem, como eu falei, tratamento individualizado de cada um. Seja com corticóide, seja com antibiótico, seja com anticoagulante, sempre com fisioterapia e cada um no seu momento. Isso é muito importante. Individualizando sempre pelo médico. Então, assim, a ivermectina nem estudo teve. Não tem por que ficar nessa mania de querer, é moda, sabe? Vitamina D é muito importante para quem tem a vitamina D baixa, ponto. Quem tem os níveis de vitamina D bons, não precisa fazer reposição. Eu tenho um amigo que ele fala assim, se você ficar tomando esse monte de vitamina de pílula, cápsula, sem necessidade, você faz um xixi caro. Você faz um xixi mais caro, porque vai tudo embora. Né? A vitamina D ainda é um pouco mais perigosa porque ela não solta pelo xixi ainda. Então, se você tem níveis até patológicos que podem fazer mal, você pode até ter problemas de saúde quanto a isso. Mas não tem ainda nenhum estudo que comprove que a vitamina D evite evoluir grave com Covid. Claro que se você está com tudo bem, inclusive os níveis de vitamina D no seu corpo, isso é bom sinal. Mas não quer dizer que você tem que sair usando a vitamina para reposição desnecessária. Não, aí assim, foi um ápice na família, no grupo da família, porque todo mundo estava tomando isso. Eu não sabia que era para piolho. Então, assim, todo mundo saiu comprando. Ninguém teve piolho. Olha que beleza. Olha que maravilha. O pior, eu vou te falar agora uma coisa que é surreal, porque assim, a minha família, né, enfim, a parte da minha mãe,
fui totalmente criada no sertão. Então a minha mãe tava tomando, enfim, a minha mãe não, mas a família inteira tava tomando. Ah, toma uma colherzinha de criolina também. Eu falei assim, gente, vocês vão se matar, é isso? Então, assim, a gente acabou brigando por causa disso, né? Mas, enfim, cada um, né, sabe o que faz. E sabe uma coisa O que é melhor é perigosa que não também? façam isso, pelo Não, amor por de Deus. favor, gente. Eu já falei, prevenir o álcool gel, lavar as mãos e usar máscara, né? E cuidar da saúde antes para evitar forma grave. Mas assim, as pessoas ficam usando esse monte de remediaiada no momento errado, No momento e errado. aí ferra o seu fígado, ferra os seus rins, e na hora que você realmente precisa de tomar, muitas vezes, muitas doses de medicação altas, você está ferrado, porque você já ferrou seu fígado, não vai mais aguentar, você vai ter que ser internado por causa de alguma coisa do tipo, tá entendendo? Então Uhum. vamos deixar para tomar medicação na hora que tiver que tomar. Lembrando que 80% das pessoas não precisa tomar nada. Nada. Poxa. Vamos cuidar, então, gente. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu recebi várias perguntas em relação vamos colocar aqui essa. Eu trabalho, enfim, e perdemos uma diretora do CRAS que foi assim... Gente, é complicado, né? Pelo amor de Deus. Eu recebi muitas perguntas sobre o meu retorno. E, assim, eu acho que nem compensa muito eu ler, porque é tipo, ai, manda um abraço pra mim. Então, essa live com os fãs eu vou fazer depois, né? Então, todos vocês vão participar. E aqui é a última pergunta em que foi relacionado, né, com o assunto que a gente está falando, que se a gente fez um teste. Sim, nós fizemos o teste, né? Então, antes de ir para a quadra, a gente fez o teste. Então, a gente tem do lado a São Cristóvão, né, enfim, que ofereceu para a gente, forneceu todos os testes. Então, sim, nós fizemos. Outras perguntas, eu vou responder na minha live dos fãs, né? Que eu vou ver também, sou seu fã. Então participa você também. Porque aí eu vou fazer só para tirar dúvidas de time, enfim, hoje a live foi muito mais direcionada, né, para dúvidas sobre pneumologia. Então, eu agradeço, doutor Rodrigo, pela sua disponibilidade de estar falando comigo. Eu achei bem interessante abordar esse assunto no meu Instagram, né, para falar para as pessoas, já que eu tenho um monte de gente aí, uma multidão me seguindo, por que não passar informações e cuidar deles também? Eu te agradeço pela sua disponibilidade de novo. Tenho um carinho muito grande por você, assim como você tem pela minha família, pelo meu marido, pelo meu irmão né, não é de sangue, mas é meu irmão da vida, que é o Pepino, que está aqui do meu lado, ele está só olhando aqui, está participando da live também. Tá? Um grande beijo para você, eu agradeço imensamente. Poxa, eu que agradeço o espaço, volto a dizer, é uma honra falar com uma campeã olímpica, poxa, ainda mais você, é muito legal, muito gratificante poder falar para o pessoal e dar realmente boas informações, né? Modéstia à parte, a gente precisa realmente passar as informações que a gente tem, as informações reais, sem politicagem, dando realmente as orientações que devem ser dadas. Quem quiser entrar no meu Insta, sempre coloco bastante coisa para atualizar o pessoal, essa brincadeira dos 5 passos, que é para realmente ficar uma regrinha para facilitar. Então vamos cuidar mais da saúde e cuidar menos da doença. Para você não ficar doente, você tem que cuidar da sua saúde. É básico. É o que eu falei, a gente tem que fazer o básico, né? Então tenha o seu médico de confiança, procure o seu médico. Não estou falando que eu sou bom, longe disso, mas você tem que ter alguém que você confie para indicar para os seus familiares, seus amigos e para procurar sempre, de preferência, o pneumologista. Cuidando da sua saúde vai dar tudo certo sempre, tá? Eu que agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo aí, muito bacana. Obrigado pelo espaço mais uma vez, Tandara. Um abração pro Clebão. Não fica bravo comigo, não, isso é muito grande, não dou conta de você, não. E o Pepino, pô, gente fina demais. Também para ele fazer tudo certinho. Você dá uma cortada nele se ele vier com graça aí, em cima de seu médico aí, hein? Pode deixar, vou sim. Eu agradeço. Afunda, Tandara! Pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada a todos também que participaram com a gente, tirando suas dúvidas. Espero que a gente tenha passado informações importantes para todos vocês. Beijo. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Grande beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, essa foi a nossa live. Espero ter trago informações importantes para vocês. Muitíssimo obrigada. Eu recebi várias perguntas perguntando do time, perguntando, enfim, de como está sendo o nosso retorno.
que eu tô sentindo, enfim. Eu falei a semana passada que eu faria uma live com vocês, né, de fãs mesmo, justamente para vocês mandarem essas perguntas e responder, né, ao vivo para vocês. Eu não esqueci e eu vou fazer isso sim. Agora os treinos estão indo, a gente está treinando, está bem corrido um pouquinho, mas eu não esqueci, eu vou fazer sim, tá bom? Um grande beijo para vocês. Acompanhe o Dr. Rodrigo lá no Instagram dele. Tem várias mais, enfim, informações que é necessário para gente, né, nesse momento tão difícil para a gente realmente cuidar, para a gente não ficar doente, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Lucas, por favor, não ligue. Obrigada, beijo. Tô morrendo de saudade da bolada, mas já já a gente volta. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada.